Fala aí galera do YouTube, beleza? Aqui é mais uma vez o Cadu e hoje a gente vai falar o seguinte: será que dá pra gente usar um aparelho que use pilhas e ligar esse aparelho de 3 pilhas direto na rede elétrica usando um carregador de celular? Será que dá? Eu me chamo Cadu Magalhães e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como que eu fiz para ligar esse meu projeto aqui. Se você quiser saber alguns detalhes sobre como isso pode ser feito, vem comigo nesse vídeo que eu vou mostrar para você. Então pessoal, aqui é o seguinte: a minha querida esposa comprou gostou desse aparelho aqui, que é o enfeite, né? Ela viu numa loja, achou muito bonito e decidiu comprar, certo? Só que ele usa 3 pilhas. Esse aparelhinho aqui usa 3 pilhas. Então ela pediu para mim fazer uma adaptação aqui para ela. Ela queria saber se dava pra gente usar direto sem usar as pilhas, né? Porque a pilha vai acabar, tem que ficar trocando, pode vazar aqui dentro, enfim. Então, será que a gente consegue? Dependendo do caso, consegue sim. Por exemplo, aqui, ó, uma fonte de celular, o carregadorzinho, né? Ele tem 5 volts, a tensão dele é 5 volts. Então, a gente pode ligar nele, por exemplo, um aparelho que use 3 pilhas, como é esse caso aqui. 3 pilhas em série vai ter uma tensão de 4,5 volts. Como o nosso carregador tem 5, então a gente pode usar sem problemas. Mesmo que fosse um aparelho que usasse 4 pilhas em série, que teria o total de 6 volts, a gente ainda iria ter os 5 volts do celular, mas ainda muito provavelmente 90% de chance que o aparelho ia funcionar perfeitamente mesmo com 5 volts, ao invés de 6, que seria a tensão se as pilhas estivessem novas, certo? Então, como é que a gente pode fazer? Bom, para quem já tem um pouco de experiência, sabe que isso é uma coisa relativamente simples, é bem simples. Mas para aquele que não tem muito conhecimento, vai descobrir também que é possível fazer e não é uma coisa tão difícil, então eu vou mostrar alguns detalhes nesse vídeo, certo? Por exemplo, a gente vai precisar descobrir de uma fonte de celular que você tiver aí velha, você vai precisar descobrir qual é o fio positivo e qual é o fio negativo, e também vai precisar descobrir qual é o fio positivo e negativo nos terminais aqui dentro, e é isso que a gente vai ver. Então, pessoal, aqui, ó, como dá pra ver, cabiam 3 pilhas, então eu não precisei estragar nada, só fiz um pequeno cortezinho aqui, ó, para sair o fio que vai entrar da fonte, certo? Na fonte, o que a gente precisou fazer? Só cortei o fio que ia para o celular, é uma fonte que o celular já estragou, uma fontezinha antiga, então eu cortei os fios. Na minha fonte já estava os fios com as cores correspondentes, né? Então o preto representa o positivo e o preto representa o negativo e o vermelho o positivo. Então minha fonte já era identificada. No seu caso, bem provável que não seja. Então o que você vai poder fazer? Bom, essas aqui são chamadas de garrinhas de jacaré, que vende em casas de produtos eletrônicos, né? Mas nem sempre, não obrigatoriamente você precisaria. Você poderia ligar os fios da fonte direto aqui, de alguma forma, né? Talvez até enrolar no metalzinho aqui nos terminais, enfim. Eu usei minhas garrinhas de jacaré. Bom, então vou falar rapidamente sobre como que a gente pode fazer para identificar os fios aqui, que é algo importante, se você ainda não sabe. Então você vai precisar do seu multímetro. Aí você vai colocar ele na escala de tensão de corrente contínua, né, para medir voltagem ou tensão DC. E aí você vai ligar a fonte na tomada e vai colocar o seu multímetro aqui as garras, certo? Para medir qual é o positivo e qual é o negativo. Se você não sabe como fazer isso, eu vou colocar aí em cima nos vídeos sugeridos alguns vídeos que vai ajudar você a identificar o fio positivo de uma fonte, a usar o multímetro para fazer isso, tá bom? Que senão, se a gente fosse falar disso nesse vídeo, iria ficar muito longo. Então você pode conferir aí nos vídeos sugeridos para saber. Mas então você usa o multímetro para identificar os fios aqui, né? E aqui, como que a gente faz para saber qual que é o positivo e qual que é o negativo? Essas pilhas que vão aqui, elas são ligadas em série. Deixa eu fazer um desenho aqui para vocês entenderem como é a ligação em série. Aqui, ó, pessoal. Ligação em série é quando a gente liga o positivo de uma bateria, de uma pilha, no negativo da outra.
Positivo de uma no negativo da outra. Por quê? Para que a gente some a tensão. Então aqui cada pilha tem 1,5 V, mas ligadas em série ela vai ter 1,5 V mais 1,5 V mais 1,5 V. Então nós vamos ter 4,5 volts. No total, 4,5 volts e a gente vai ter somente uma saída, tá vendo? São 3 pilhas, mas nós vamos pegar só 2 terminais de saída. Um negativo, que sobra da pilha que não é ligada a nada, né? Fica sobrando um negativo, aí aqui é ligado esses terminais um no outro, e sobra um positivo. Então dessa forma a gente tem como se fosse uma pilha de 4,5 volts. E é isso que acontece dentro dessa caixinha. Ela usa 3 pilhas e ela liga em série. Então como é que a gente vai observar? A gente tem que identificar quais são os 2 terminais aqui, ó, que vão entrar lá no circuito, que é onde a gente vai ligar a nossa fonte de celular aqui, ó. O fio positivo da fonte eu vou ligar no positivo e o fio negativo da fonte aqui. Aí vai alimentar o circuito. Então como é que eu vou saber? Aqui a gente pode ver, ó, esse terminal positivo, a gente tem que ter um positivo e um negativo indo lá para dentro. Então a gente pode ver, não sei se o foco vai ajudar aqui, deixa eu tirar. Então aqui a gente pode ver que esse terminal aqui, que é o positivo, ó, ele vai lá para dentro do circuito. Tá vendo? Tem um fiozinho que vai lá para dentro. Tá um pouquinho difícil de ver, né? Mas ó. Então a gente, provavelmente, olhando assim, a gente percebe que esse aí é o primeiro. Ele não tá ligado no negativo da outra bateria, tá vendo? Ó? O negativo da outra pilha tá aqui, ele não tá ligado nela. Então ele vai lá para dentro, esse provavelmente é o positivo. Então a ligação em série, o negativo dessa primeira, aqui é a primeira pilha. Deixa eu arrumar aqui porque para ficar melhor para a gente entender. A gente achou o positivo da primeira pilha, aí o negativo dela tem que ir para o positivo da segunda. Vamos ver se isso acontece aqui. Então, ó, positivo ali, aí o negativo dessa primeira pilha. Perceba que o negativo dela tá ligado na mesma chapa, ó, o mesmo metalzinho que vai para o positivo da outra, tá vendo? Então o negativo dessa tá ligado no positivo dessa, aí passa por essa pilha, e aqui a gente vê que o negativo dessa outra pilha também está ligado direto no positivo dessa outra, ó. Dá para ver a chapinha. Então, negativo dessa ligado no positivo dessa, e aqui a gente vê um negativo que não está ligado em nada, mas tem um fiozinho aqui, ó. Tá vendo? Então a gente achou o negativo aqui e o positivo lá. Então quando a gente consegue identificar esses terminais no aparelho, no lugar onde vão ser colocadas as pilhas, a gente sabe onde a gente vai precisar ligar a fonte, ok? Então a gente vai ligar a fonte, o negativo dela aqui e o positivo da fonte lá, ok? Então a gente percebeu como identificar os terminais assim, na caixinha onde se acomoda as pilhas, né, do aparelho, ok? Então vamos falar rapidamente aqui sobre a fonte, só para vocês verem. Então eu vou ligar a fonte. Se você nunca fez isso, assista o outro vídeo que eu falei, que é o vídeo recomendado aí, para você conseguir entender melhor. Mas enfim, a gente vai ligar o multímetro para medir corrente contínua, tá vendo aqui, ó, DC. Aí a gente pega e liga o nosso positivo do nosso multímetro no terminal que a gente acha que é o positivo da fonte, e o negativo do multímetro no outro terminal. Se tiver tudo certo e a gente tiver encontrado o terminal correto, vai dar uma tensão ou uma voltagem, né, os correta tensão positiva, ou seja, 5 volts,36, ó. Tá vendo? Então a gente pode ignorar aqui 5,3 volts. Não tem o sinal de menos, então é 5,3 volts positivo. Então isso quer dizer o quê? Que a gente achou os terminais corretamente. Esse de fato é o positivo e esse é o negativo. No meu caso a gente sabe porque os fios estão com a cor identificada, mas se não tivesse, e vamos supor que se você porventura ligue errado aqui, ó, o seu fio positivo do multímetro você liga no negativo e o negativo do seu multímetro no positivo. Porventura ligando errado, o que acontece? Perceba que dá um sinal de menos aqui, ó, menos 5,3 volts, porque tá 5 volts negativo. Então esse sinal de menos
na corrente, na tensão DC, esse sinal de menos indica para você que você ligou invertido. A gente inverteu os terminais. Então, se a gente não soubesse qual é pela cor dos fios, a gente ia usar o multímetro para determinar isso, ok? Então, como deu menos 5,3, quer dizer que eu inverti os fios. Então, é só saber que a gente deve desinverter os fios e aí o sinal positivo, o sinal negativo vai sumir dali, tá vendo? Então, a gente achou os terminais. Agora que a gente já identificou os terminais da sua fonte, você vai poder ligar, como a gente identificou aqui o negativo das pilhas, né? E o fio positivo, o terminal positivo, aliás, que vai lá para o circuitinho é aqui. Então a gente liga aqui e pronto. Ok? Então aqui a gente pôde fazer uma adaptação, usar uma fonte de celular velha para ligar nosso aparelhinho, que usa 3 pilhas, que o total dele é 4,5 volts, né? 4,5 volts, atenção. Então a gente conseguiu usar com um carregador de 5 volts, certo? Dessa forma a gente não precisou danificar o aparelho, pode remover o fio e usar as pilhas se a gente quiser. Mas então tá aí, só é isso aí. Dessa forma a gente pôde então usar um carregador de celular velho para ligar nosso aparelhinho que use 3 pilhas ou que até use 4 pilhas se fosse o caso, tá certo? Para menos pilhas, precisaria fazer mais algumas modificações, então a gente deixa para um outro vídeo, tá certo? Espero que seja de ajuda. Não esqueça de olhar os vídeos sugeridos aí para ver mais detalhes sobre como testar aqui a fonte, ou a descrição do vídeo também, não deixe de ler para algum detalhe adicional, beleza? Se você teve dúvida ou gostou, comenta, deixa aí seu like. E é isso aí. Obrigado por ter assistido, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!